trabalha por chegadas de centroavante e volante e espera anúncios na próxima semana, ou seja, no máximo aí até o dia 20, né, antes de ir para a fase mata-mata do campeonato estadual. Então, de acordo aqui com a matéria, já está certo, né, que os reforços serão anunciados até o dia 19, que é justamente, né, o encerramento da inscrição do campeonato estadual, e não abre mão de contar com jogadores antes da primeira fase, né, do campeonato, que aí os investidores chegariam para fazer o investimento justamente mais de olho para a Série D. Então a posição segue sendo delicada de centroavante, que são a maior falta de posição. O Gilvan lesionado e o Pedro Henrique também se contundiu. O Everton Felipe foi contratado, mas sem nenhuma perspectiva de ser o titular absoluto. Além disso, também a questão de volante é uma preocupação. Tudo bem, né? Em menor grau, porque o Wagner Balotelli tem sido titular e o Lordeiro, tudo bem, tem jogado ali fazendo sua função, mas no meio de campo a tendência é que chegue também mais um volante. E eu separei aqui uma lista de opções que, na minha opinião, pode acabar sendo uma boa. Primeiro aqui é o Igor Guilherme, lá do Nova Iguaçu, que começou bem essa temporada também pela equipe, 9 jogos até agora pelo Campeonato Carioca, 32 partidas no ano passado pela equipe, que chegou na final do estadual, fez uma campanha de quartas de finais da Série D, né, do Campeonato Brasileiro, até ser eliminado para o Inter de Limeira, passou aí do craque também na primeira fase. Enfim, acho que é um jogador que tem uma boa perspectiva, 28 anos, não deve ter um salário tão grande assim. É claro, também vai jogar a Série D, né? Então, às vezes o Nova Iguaçu pode ficar com o pé atrás. Mas tendo essa chegada da SAF, um investimento maior, eu acho que ele poderia, sem dúvida, ser uma boa opção. E é um nome que eu já falei aqui no canal desde o ano passado. Desde antes de começar a Série D do ano passado, eu já tinha indicado aqui também essa opção do Nova Iguaçu. Ele e o Xandinho, né, que eram os dois jogadores que se destacaram. E diferentemente, por exemplo, do Carlinhos, que foi para o Flamengo, outros nomes que foi para o Internacional, o Bill, né, que foi especulado no Vitória, enfim, clubes da Série A. Esses dois aqui foram bem e não jogaram e não foram especulados em times da série A. Da Série B eu já não sei, né? Porque às vezes deve ter tido procura e tudo mais, mas eu não faço ideia. Mas eu ficaria de olho, acho que são nomes interessantes para essa temporada, apesar de um começo ruim, né? Do ponto aqui, 9 jogos, nenhum gol, mas no ano passado 7 gols em 32 partidas, sendo 6 deles, né? 5 na Série D, um na Copa do Brasil contra o Internacional e outro contra o Vasco na semifinal do estadual, beleza? Mais um aqui no vídeo é o Eliezer, quem sabe uma volta, né, do jogador de 34 anos, mas que tem jogado como titular nesse início de ano, né, pelo Brasiliense. Deixa eu só conferir, que eu vi só no início do ano, ainda segue sendo titular pela equipe, não jogou o último jogo contra o Ceilandense, mas enfim, 5 partidas até aqui. Ano passado jogou 30 jogos pelo Caxias, também em 2023. 14 pelo Anápolis, 15 pelo Caxias também. Enfim, acho que é um jogador interessante para compor o elenco. Não sei se chegaria para ser o titular, por exemplo, no lugar do Balotelli ou do Lordeiro, mas para complemento, para brigar pela posição, eu diria que sim. Até porque no ano passado estava jogando a Série C, foi bem também no Campeonato Gaúcho pela equipe. 2022 uma passagem rápida pelo Santa Cruz, sem muito destaque, né? Foi um reserva ali imediato. Eu diria até que ele está melhor hoje do que foi naquela época, que não vinha conseguindo se firmar, né? Foi assim no Paysandu, no Santa Cruz, e aí até rodar depois pelo Anápolis e o Caxias. Vai jogar então pelo Brasiliense nessa atual temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O próprio técnico, o Itaí, já tinha falado sobre outro nome, que é o Paulinho, né? Jogador que jogou pela equipe em 2022. Ele até falou que tinha receio, né, em 2021 e 2020. Sobre o Iago Pikachu, onde o Thiago Galhardo, na chegada dele, né, a Recife, foi perguntado aí pelo portal, né, o Cash Coral. Muito obrigado aí, um ótimo trabalho cobrindo as notícias do Santa Cruz. E aí foi perguntado, né, se ele poderia chegar e tudo mais. Ele obviamente brincou com a situação e muita gente ficou com essa expectativa, né? Apesar disso, não acho que seja um nome tão viável assim para esse primeiro momento. É claro, no médio e longo prazo pode ser um nome muito bacana para fazer parte desse projeto, assim, né, como ele fez, vamos combinar também, com a identificação que ele teve no Paysandu durante muitos anos, no Vasco também, né, jogando muito tempo altos e baixos pelo clube. Então acho que pode ser sim um nome interessante. 32 anos de idade, na atual temporada 7 jogos, 3 gols marcados. Ano passado foi um dos atletas que mais jogaram, né? 2024 e 2023, jogou 74 partidas e depois 66. 13 gols em cada temporada, 7 assistências no ano passado e 9 em 2023. Números bem parecidos, né? Desde quando ele chega no Fortaleza, 2021, 22, sempre com uma média parecida. Até foi jogar lá no Japão, né? Onde na época foi um empréstimo, acho que ele ficou nem 6 meses, se eu não estiver enganado.
e aí voltou para o futebol brasileiro. Mas enfim, acho um cara muito bom. Fortaleza aí com um time bem interessante e ele jogando como um ponta, né? Eu lembro quando ele surge, muitas vezes jogando como lateral direito, às vezes aí precisava de colocar ele de ponta, colocava ele ali de lateral improvisado, enfim. Aqui ó, em 2019 pelo Vasco mesmo, numa época dele, ele jogava muito como lateral direito. E aí se você pega um mapa de movimentação dele hoje, no ano passado, ó, dá pra ver também muito mais como um ponta mesmo. Então um atleta que evoluiu bastante e que participa bastante também de gols, apesar de ser um ala, né? Tem contrato até o final desse ano, ele que é de Belém, do Pará, tem uma identificação bem forte também com o Paysandu, mas vamos ver se o Santa Cruz consegue uma volta aí para uma Série B, uma Série A daqui a um tempo. É um nome que passa assim a ser viável. O Thiago Galhardo ninguém esperava que iria jogar numa Série D no Santa Cruz, e aí teve essa contratação muito por conta da chegada da SAF. Então as coisas podem mudar, né? Por que não imaginar? Lembrando que ele e o Galhardo jogaram juntos no Fortaleza, uma época boa também do Galhardo, acho que foi 2021 ou 2023, enfim, que ele volta até que tem um começo bom, acho que foi 2023, enfim, pode bem, mas enfim, tá aqui o desempenho dele na Série B do ano passado, meia cai também pelo lado direito, tá aqui o desempenho dele também pelo Cruzeiro em 2022, no Campeonato Mineiro, nota média de 7.22, foi muito bem, no total, né, 3 gols marcados, 12 jogos naquele estadual, além de 2 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Se você aceitaria esse retorno do jogador, se seria uma boa ou não para essa camisa 10, esse meia de criação que o Santa Cruz certamente vai ao mercado. Antes disso, dou um recado aqui para vocês da Foot Fanatics. Se você procura uma camisa do Santa Cruz, com diversas opções aqui embaixo na descrição, tá? Tem essas duas aqui no momento. Em breve as camisas da atual temporada vão estar disponíveis aqui no site e diversas camisas de outros clubes nacionais, internacionais, todo tipo de produto que você quiser comprar. O link da Foot Fanatics está aqui embaixo. E lembrando que pelo meu link você ainda tem desconto, né? Então tem muita opção bem bacana. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, beleza? E para terminar, vamos falar então sobre o Nicão, né? Tá aqui, ó. São Paulo desiste da renovação de contrato do Nicão e fica livre em janeiro. Até porque, né, ele tinha um salário próximo da casa dos 500 mil por mês. Chegou no São Paulo e foi emprestado por 2 anos, onde o Cruzeiro e na época o Atlético Paranaense pagavam próximo de 200 e o São Paulo pagava outros 300 mil, né, para o jogador. Então foi uma contratação bem ruim e como vocês podem ver aqui, ó, para 2025 ele não assinou com nenhuma equipe. Voltou para o Atlético Paranaense depois de alguns anos, lugar onde ele sempre jogou muito bem. E vamos combinar, né, não teve uma passagem assim, nossa, das melhores, tudo mais, né? Se você for ver, na Série A, 26 partidas, 6 gols e 2 assistências. Outro gol também na Sul-Americana, né, que ele marcou pelo Furacão. Jogou até como titular na reta final, mas não ficou também no Atlético. Não porque ele teve uma passagem pífia. Se você for ver, nos últimos, acho que aqui foram os últimos 10 jogos, ele marcou 4 vezes e 2 assistências. Então tá longe de ser um desempenho horrível, né? Mas assim, para a Série A, muitos times estão com o pé atrás em relação ao jogador. Eu acho que Série D, para ele ficaria meio assim, né? Porque eu acho que o Nicão teria espaço nos times que subiram. Pô, o Novo Horizontino, acho que a cara dele, até alguns clubes que se manteram, um bom reserva, por exemplo, o Vitória, acho que poderia sim ser. Só que o nome dele tá um pouco queimado. E aí, se o Santa Cruz, né, com esse projeto de SAF, de olho para uma Série D, apresenta um bom projeto para ele, acho que assim, hoje ele tem 32 anos, mas em 2 anos e meio, 3 anos, o Santa Cruz vai estar brigando para estar de volta numa Série A e no mínimo numa Série B, né? Pode ser que ele aceite e obviamente com um salário bem compatível com os tempos, né, antes dele ir para o São Paulo, que era de 200 mil por mês a 250 no Atlético Paranaense. Não sei se o Santa Cruz teria tanto esse valor, mas se está disposto, né, antes da SAF a contratar um camisa 9 por 70 mil, acredito eu que com 150 mil por mês para um meia não é impossível com a chegada da SAF, e eu acho que para o Nicão também poderia ser uma boa. O que você tem a dizer? 32 anos de idade, lembrando que ele pode jogar de meia ou de ponta direita, jogou muito mais como ponta no Atlético, que foi onde deu muito certo, né? No Cruzeiro eu não tive boas lembranças dele, porque quando ele jogava aberto, vamos combinar, né? Era muito lento e não tinha um destaque tão grande assim, preferia ele muito mais pela meia, mas tá aqui o desempenho dele então, conseguiu voltar a jogar, né? No Atlético Paranaense, pelo Cruzeiro 31 partidas, 4 gols e 3 assistências, que é o time de coração dele, e aí também com a equipe do São Paulo, 32 jogos, 4 gols e 4 passes. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Eu vou deixar para vocês também aqui, ó, diversas outras sugestões de conteúdos do Santa Cruz que já trouxemos aqui no nosso canal nessa semana. Vai estar aqui embaixo também para vocês o link, né, da Foot Fanatics para você comprar. E nos vemos aqui numa próxima. Se inscreve aqui embaixo, bora chegar em 66 mil. Valeu demais a todo mundo que assistiu até aqui.